Esse é o Tomorrowverse. Ele consiste de 10 filmes, começando com Superman, o Homem do Amanhã de 2020 e terminando com Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras parte 3, lançado em julho de 2024. Só tem um problema, esses filmes estão fora de ordem. Quer um exemplo? Em Lanterna Verde, Cuidado com o Meu Poder, a Liga da Justiça já existe, mas nós só vemos a formação do time em Crise nas Infinitas Terras parte 1. Isso sem falar em cenas como Flash, o Arqueiro Verde, aparecendo pro Batman em O Longo Dia das Bruxas parte 2, ou as aparições surpresas em Liga da Justiça Mundo Bélico. Mas não se preocupe, nesse vídeo eu vou passar pela cronologia completa do Tomorrowverse, começando lá do começo com o surgimento do multiverso até o final de tudo em Crise nas Infinitas Terras parte 3. Então aperte o cinto de utilidades porque lá vamos nós. Embora eu tenha dito que o Tomorrowverse começou com Superman, Man of Tomorrow, a verdade é que esse universo começou mesmo lá no final de Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, ou Apocalypse War. O último filme do antigo universo animado DC terminou com o que sobrou da Liga da Justiça derrotando Darkseid de uma vez por todas, só que não adiantou de muita coisa. Muitos heróis já haviam caído e o planeta Terra estava quase que completamente destruído. É então que o Constantine, que havia descoberto sobre os eventos de Flashpoint, diz pro Barry que ele tem que fazer aquilo de novo, voltar no tempo e começar outro universo. Quando o Tomorrowverse foi anunciado, muita gente teorizou que esse seria o universo criado pelo Flash ao final de Apocalypse War. E por um lado, isso até que estava certo, mas isso só viria a ser confirmado muito tempo depois, lá no final desse universo novo. Em Crise nas Infinitas Terras é revelado que o Flash voltou no tempo para quando Darkseid ainda era bebê e infectou ele com um feitiço que havia sido colocado no Barry pelo Constantine. Inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal. O Flash não quis atacar o bebê Darkseid, mas ele nem sabia que o feitiço do Constantine teria efeito de um jeito ou de outro. Com o Darkseid perecendo muito antes dele se tornar o Tirano Galáctico que a gente conhece, o universo de filmes animados DC dos Novos 52, o DCAMU, nunca aconteceu. Ao invés disso, foi criado um novo universo sem Darkseid. Mas isso é um problema, porque em Crise nas Infinitas Terras a gente descobre que o Darkseid era uma das constantes do universo, um ser essencial para a manutenção do equilíbrio. Sem o Darkseid, a realidade se tornou instável demais. Daquele universo criado pelo Barry nasceram mais dois, de cada um desses dois nasceram mais dois, e assim sucessivamente. O multiverso começou a crescer de maneira exponencial, e uma dessas terras novas que foram criadas era o Tomorrowverse. E olha, eu estou chamando esse capítulo aqui de Origens Secretas não só pelo fato do termo Secret Origins ser muito usado na DC Comics, mas também porque ele explica perfeitamente as origens de muitos dos super-heróis do Tomorrowverse. Nós não vemos as origens da maior parte dos super-heróis, quase todos eles têm origens secretas nesse universo, ou origens que a gente só descobre muito tempo depois, tipo a do próprio Flash. Em Sociedade da Justiça, Guerra Mundial 2, o Barry Allen já está atuando como Flash e até conhece o Superman. Em Batman, O Longo Dia das Bruxas, o Batman já está estabelecido em Gotham. E ao final do filme, o Arqueiro Verde também aparece. Mas não vamos nos adiantar muito. O nome do universo é Tomorrowverse por causa de Superman, Man of Tomorrow. E muito dessa franquia acabou girando em torno do Kal-El e da história de Krypton. Krypton explodindo parece ser uma das constantes do multiverso DC. Sempre acontece. Em Legião dos Super-Heróis, a gente vê a destruição do planeta e descobre que a mãe da Kara Zor-El colocou ela em uma nave de emergência e a mandou para fora do planeta. Como você já sabe, a nave da Kara estava programada para chegar à Terra, onde ela se reuniria com seu primo mais novo, Kal-El, filho de Jor-El, e ajudaria a criar ele. Mas as coisas não saem como esperado. A nave da Kara acabou batendo no satélite do monitor, um ser cuja única função é zelar pelo multiverso. Embora o monitor não tivesse nenhuma emoção, ele acabou resgatando a Kara Zor-El e criou ela na nave dele, sem nunca contar o que havia acontecido com Krypton. Quando a Kara finalmente descobriu que o planeta dela havia sido destruído, ela deixou o monitor e voltou para a Terra. Mas por conta da relatividade, quando a Kara chegou no planeta Terra, o Kal-El já havia crescido e se tornado Superman. Superman, Man of Tomorrow funciona como uma história de origem para o Super-Homem e mostra os primeiros dias dele como herói em Metrópolis. Nesse filme, o Superman enfrenta o Lobo, que está ali caçando pelo último kryptoniano, e o Parasita, que no final do filme vira um monstro gigante. Esse filme também introduz o Caçador de Marte, o John Jones, o último sobrevivente do planeta dele. Man of Tomorrow estabelece que outros heróis já existem nesse universo, mas é o surgimento do Superman que acaba inspirando muitos outros heróis a aparecerem.
Em Man of Tomorrow, o Batman é uma espécie de lenda urbana, e a mãe do Superman inclusive diz que não quer que ele seja confundido com aquele cara de Gotham por causa da capa. Mais ou menos nessa época, em Central City, o cientista forense Barry Allen sofre um acidente no seu laboratório, vê uma pessoa misteriosa aparecer na frente dele e pouco tempo depois se torna o Flash. Em Gotham City, o Batman está investigando o assassino do feriado, alguém que está indo atrás de figuras importantes da cidade em todos os feriados. Batman, O Longo Dia das Bruxas, partes 1 e 2 são uma adaptação direta da história em quadrinhos de 1996, e esses filmes nem precisavam ter sido do Tomorrowverse. Tirando a aparição do Flash e do Arqueiro Verde na cena pós-créditos da parte 2, ele é bem isolado do restante do universo. Logo após o Batman conhecer o Flash e o Arqueiro, a Liga da Justiça começa a ser formada. A formação inicial da Liga da Justiça no Tomorrowverse consistia de Superman, Batman, Flash, Arqueiro Verde, Vixen e Caçador de Marte. Um pouco tempo depois da formação da Liga da Justiça começa a jornada do John Stewart, que é o Lanterna Verde principal dessa franquia. A gente vê a origem do John como Lanterna Verde. Ele ganhou um anel de um guardião que caiu ferido na Terra. Inclusive, essa é a origem do Kyle Rayner nos quadrinhos. O que é engraçado porque no desenho do Superman lá dos anos 90, o Kyle Rayner teve a origem do Hal Jordan. Por que a DC sempre confunde as origens dos seus Lanternas Verdes? Mas aí, de volta pro tema do vídeo. Em Green Lantern Beware My Power, nós somos introduzidos ao Adam Strange, que desenvolveu uma tecnologia para usar raios-zetas para se teletransportar. Nós também somos introduzidos a Shayera, a Mulher Gavião, uma guerreira de Thanagar. Sim, eles introduziram a Mulher Gavião, a Shayera, num filme do Jon Stewart. Eu tenho certeza que quem escreveu esse filme era fã do desenho da Liga da Justiça. Mas aí, falando em Lanterna Verde, a gente não tá esquecendo de alguma coisa? Sim, o Hal Jordan existe no Tomorrowverse, mas a história dele é bem trágica. Quando a Liga da Justiça estava sendo formada, antes mesmo do John virar o Lanterna, o Hal Jordan recusou entrar para o time. Pouco tempo depois, ele foi enviado para uma missão no espaço, na qual ele trabalharia no desenvolvimento de tubo Zeta junto do Adam Strange para tentar acabar com a guerra entre Tanagarianos e Ranianos. Mas as coisas dão errado, um grande desastre acontece e o Hal Jordan é capturado pelo Sinestro e dado como desaparecido. Quando John e a Shayera encontram o Hal, nós descobrimos que o antigo Lanterna Verde agora estava infectado com o Parallax. Isso foi uma adaptação da fase dos quadrinhos no qual o Hal foi um vilão. O Hal Jordan havia destruído vários Lanternas Verdes e roubado os anéis deles, e planejava agora governar o universo inteiro sob a influência do Parallax. Primeiro um filme com Ryan Reynolds, depois ser infectado pelo Parallax. O Hal Jordan não tem um dia de paz. Outro evento importante que acontece nesse ponto da linha do tempo é que o Batman e o Superman decidem enviar a Supergirl para o futuro. Isso porque a Kara Zor-El não estava se acostumando a viver na Terra do século XXI, o que, para alguém que cresceu no avançado planeta Krypton, era como viver entre os bárbaros. A Supergirl é então enviada para o século 31 e se torna um membro da Legião dos Super-Heróis. Ela também conhece e se apaixona pelo Brainiac 5. Nós passamos pelos principais momentos da Terra 1 do Tomorrowverse, mas essa franquia não se passa em apenas um universo. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Eu já perdi a conta de quantas Terras 2 existem na DC. Tem a Terra 2 original dos quadrinhos, que foi estabelecida em 1962. Tem a Terra 2 dos Novos 52. Tem a Terra 2 do Arrowverse. Tem a Terra 2 de Stargirl. O Matt Reeves também já se referiu ao The Batman como Terra 2. Eu não estou me referindo a nenhuma dessas. Eu estou falando da Terra 2 do Tomorrowverse. Em Sociedade da Justiça, Guerra Mundial 2, o Flash acidentalmente viaja para outro universo durante uma luta contra o Brainiac. No começo ele acredita que ele viajou para o passado, mas logo ele percebe que as coisas aqui eram diferentes demais para serem o mesmo universo. A Sociedade da Justiça, formada por Mulher Maravilha, Flash, Canário Negro, Homem-Hora e Gavião Negro, está lutando na Segunda Guerra contra o Eixo, que havia conseguido acesso à tecnologia muito mais avançada do que aquela época deveria ter. A gente descobre também que alguém estava controlando a mente do Aquaman, rei de Atlantis, para que ele lutasse ao lado do Eixo durante a Segunda Guerra. Essa pessoa era o pirata psíquico, que nasceu na Terra 2 e desenvolveu o superpoder de sentir e controlar as emoções das pessoas. O Senhor Destino da Terra 2 em algum momento deu ao pirata psíquico o poder de navegar entre realidades, acreditando que esse homem seria importante na crise que estava por vir. Só que o poder subiu a cabeça do pirata psíquico. Ele começou a usar as habilidades dele para conquistar universos, um após o outro. O filme termina com o Flash saindo da Terra 2, voltando para seu universo normal e usando a ideia da Sociedade da Justiça para criar um time no seu próprio universo.
É aí que ele conversa com o Superman e surge a ideia da Liga da Justiça. A Terra 2 continuaria sendo importante em Liga da Justiça, Mundo Bélico, Justice League Warworld, onde a gente descobre que o Mongo, o chefe do Mundo Bélico, está viajando pelo multiverso procurando alguém que consiga acessar o poder total do Mundo Bélico, a chave para liberar o poder total da arma. O Mongo está sequestrando figuras importantes do multiverso, inclusive a Mulher Maravilha da Terra 2 e o Clark Kent da Terra 2 também. Ele também sequestra o Batman da Terra 1 e leva todos eles para o mundo bélico, cada um num canto diferente. E o Mongo também está usando o John Jones, o Caçador de Marte, para criar ilusões nos prisioneiros do mundo bélico e forçar eles a terem medo. O medo é o que gera o mundo bélico. O Batman, por exemplo, estava em uma terra primitiva, sem uniforme ou cinto de utilidades dele. E no meio do filme aparece uma figura misteriosa falando com o Batman, alertando ele sobre alguma coisa. Mais tarde, em Crise nas Infinitas Terras, a gente descobre que essa figura era o Flash, o Barry Allen, tentando avisar o Batman do que estava acontecendo. Na perspectiva do Flash, a crise já estava acontecendo, mas o Bruce só iria entender essa mensagem bem depois. Liga da Justiça Mundo Bélico termina com os heróis conseguindo derrotar o Mongo e destruindo o mundo bélico de uma vez por todas. Só que bem no final do filme, quando os heróis estão se preparando para voltar para os seus universos de origem, surge uma mulher misteriosa dizendo que o mundo bélico era uma ameaça bem pequena comparada à crise que está por vir. Agora que todas as peças estão encaixadas, era a hora da crise. Em retrospecto, Tomorrowverse foi uma grande preparação para os filmes da Crise nas Infinitas Terras. A DC adaptou essa história em 3 partes. A primeira é contada na perspectiva do Flash, o Barry Allen, que está sofrendo de deslizes temporais. Isso significa que o Barry estava experienciando vários momentos do passado, presente e futuro da vida dele. E é aí que a gente começa a juntar as peças da cronologia do Tomorrowverse na perspectiva do Flash. A gente vê vários momentos importantes desse universo, incluindo a noite no qual o Barry ganhou poderes. A gente descobre que a figura misteriosa que apareceu no laboratório no momento em que o raio atingiu o Barry era o próprio Flash, vindo do futuro. A gente também vê o casamento do Barry com a Iris. E é durante o casamento que surge aquela figura misteriosa que já havia aparecido no filme do Mundo Bélico para recrutar os heróis. Eles são levados para a nave do Monitor, onde o Monitor explica para eles o que está acontecendo com o multiverso. O Monitor não estava simplesmente juntando os super-heróis mais poderosos do multiverso. Ele queria juntar as mentes mais brilhantes de todas as realidades para encontrar uma forma de parar o Anti-Monitor. A cronologia do Tomorrowverse é bem confusa no começo, mas tudo faz mais sentido ao final dos 3 filmes da Crise nas Infinitas Terras. O Anti-Monitor queria destruir todas as realidades, todo o multiverso. O segundo filme da Crise nas Infinitas Terras é contado pela perspectiva do Pirata Psíquico e da Supergirl. E é aí que a gente descobre que após a destruição do futuro no qual vivia a Legião dos Super-Heróis, a Supergirl voltou a trabalhar com o Monitor e se tornou uma agente dele. A gente também visita vários outros universos, incluindo a Terra 3, onde todos os super-heróis viraram vilões e formaram o Sindicato do Crime. Os heróis têm que montar dispositivos em cada um dos universos no qual o Anti-Monitor vai atacar. Só que ao mesmo tempo eles têm que enfrentar as sondas, os monstros que o Anti-Monitor está enviando. E claro, enfrentar o próprio Anti-Monitor. Que lá na parte 3 a gente descobre que é apenas um de infinitos anti-monitores que estão atacando o multiverso. Finalmente, na parte 3, que é contada mais pela perspectiva do Constantine, a gente descobre como esse multiverso surgiu, que é o que eu comentei lá no início do vídeo. E ao final do filme, os heróis percebem que a única forma de salvar a existência é acabar com o multiverso e criar um novo monoverso. Ou seja, a cronologia do Tomorrowverse termina com o fim de tudo. O fim do próprio multiverso e o começo de uma nova realidade que prometia ser melhor. E o Tomorrowverse termina como ele começou, com Constantine tomando uma grande decisão. E é quase poético o Tomorrowverse acabar com a promessa de um universo melhor, considerando que as pessoas não gostaram muito desse novo universo de filmes da DC. Mas e você, gostou desse universo novo da DC? Qual o seu filme preferido do Tomorrowverse? E por falar em cronologias confusas, nesse vídeo aqui eu tento solucionar a cronologia dos X-Men da Fox.